A paz de Cristo Jesus. Deixo aqui uma mensagem nessa noite que sirva de edificação para as nossas vidas. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 31, 32 e o 38 e 39. A palavra do Senhor nos diz assim: E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Nós paramos para meditar na palavra do Senhor e nós entendemos pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, que para nós vermos as coisas acontecerem na nossa vida, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos decidir e tomar decisões certas. Precisamos posicionar a nossa vida no altar do Senhor. Nós lemos aqui essas passagens de 1 Reis 18 e vemos aqui que Elias, a primeira coisa que ele faz, ele edifica o altar. E o nosso altar tem que estar edificado. Nosso altar, nossa vida, tem que estar posicionada de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Ou seja, se eu pecava, eu não posso pecar mais. Se eu praticava alguma coisa que entristecia o Espírito Santo, eu não posso fazer mais. Se eu pratico coisas no mundo que não condiz com a vontade de Deus, eu preciso deixar essas coisas de lado para ver as coisas acontecerem na nossa vida, para ver mudanças na nossa vida. Elias posiciona o altar, pede ali para ser derramado sobre aquele altar, água, coisa preciosa naquele momento, que a seca era muito grande. Elias se posiciona, Elias coloca lenha, ele vai buscar em oração a presença ali do Senhor. Elias, quando se põe no altar o sacrifício ali, a água ali naquele momento simbolizava um sacrifício, porque a água estava naquele momento escassa, porque havia uns 3 anos e meio que não chovia. Mas ele dá o seu melhor para Deus. E nós vemos que quando o altar está posicionado, 2 coisas que me chamam a atenção nesse texto. Elias, ele ora e Elias tem fé. Ele crê no poder de Deus. Ele crê que ele está na frente de uma peleja, e essa peleja, essa guerra, era uma guerra de Deus. Elias estava ali guerreando as guerras de Deus. O que Elias estava fazendo ali era para a glória do nome de Deus. O nome de Deus estava sendo glorificado através das atitudes do profeta Elias. Então são coisas que nós temos que prestar atenção e pôr em prática também na nossa vida. As nossas atitudes, aquilo que falamos, nossos atos que praticamos, devem glorificar a Deus. Então Elias aqui mostra que através da oração,
através da fé em Deus, crer no poder de Deus, crer no agir de Deus. Se a minha vida, se a nossa vida está no altar, se estamos buscando a presença do Senhor, se aquilo que estamos fazendo é para a glória de Deus, vai ter milagre. Se prepara, porque vai ter mudança de cativeiro, mudança de vida. Deus vai mudar a história, porque Deus é fiel. Nós vemos aqui que o Senhor responde a Elias e responde com fogo no altar, irmão. O segredo é ter a vida no altar, é deixar as coisas erradas. Aquele que roubava não pode roubar mais. Aquele que defraudava não pode defraudar mais. Aquele que mentia não pode mentir mais. Então, são atitudes que nós devemos ter que glorifique a Deus. Se eu compro, eu devo honrar as minhas dívidas. Então, nossas atitudes devem glorificar a Deus. Então, Elias ora, Elias guerreia uma guerra que é de Deus, Elias vai para o monte buscar a presença do Senhor. Elias tem fé no Deus de Israel, tem intimidade com Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Deus manda fogo do céu e recebe aquele holocausto, recebe aquela oração. Deus recebe, irmão, Deus se alegra em responder nossas orações. Mas nós temos que entender que nós temos que estar fazendo aquilo que agrada ao Senhor, irmão. Quantos livramentos Deus vai dando, vai cortando o laço de morte, vai quebrando laços de cadeia, vai jogando os inimigos por terra, cegando os inimigos, mas chega um momento que a gente tem que se posicionar. Ou é Deus, ou é Baal. Ou é Deus, ou é as coisas desse mundo. Então, é momento de escolha. Nós temos que ter uma decisão, tomar decisão. Isso é importante para recebermos de Deus o que Deus tem preparado para nossas vidas. Promessas de Deus para se cumprirem, às vezes ficam retidas. Por quê? Porque precisamos nos posicionar como servos do Senhor, as irmãs como servas do Senhor, posição na oração, posicionamento, louvado seja Deus. É o que Deus está falando conosco nesse momento. Aí Deus opera um milagre e todos declaram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O que você quer dizer com isso, pastor Gil? Eu quero dizer que nós vamos cantar o hino da vitória e declarar neste momento aqui que só o Senhor é Deus para dar vitória na área da saúde, só o Senhor é Deus para dar livramento, escape de morte, quebrar cadeias. Só o Senhor é Deus para abrir portas e fechar portas na nossa vida que precisam serem fechadas também. Só o Senhor é Deus para operar milagres na vida financeira. Só o Senhor é Deus para enviar provisão, providência do céu para a nossa vida. Só o Senhor é Deus para nos guiar pelo caminho da verdade, que é Jesus Cristo, Senhor da glória. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte para a presença do Senhor. Se você ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua alma e da sua vida, aceite a Jesus como Senhor da sua alma e da sua vida. Louvado seja Deus. Esta palavra eu deixo aqui para edificação. Aonde chegar esta mensagem, que possa o Espírito Santo ministrar a cada coração e edificar vidas. Amém? Um forte abraço em Cristo Jesus e que através do nosso posicionamento nós venhamos a viver as promessas de Deus, as ricas promessas de Deus. Um forte abraço, Deus abençoe, ilumine os nossos caminhos, nos dê força, sabedoria e unção para
continuarmos a fazer a vontade de Deus. Um forte abraço em Cristo Jesus.